Este bloque es presentado por Abasto Norte. El uso de invernaderos se está difundiendo mucho en el Paraguay y hay distintas variedades. Ahora vamos a hablar de invernaderos con techo azul. Este trabajo muy lindo que se realizó con una tecnología que fue presentada en Brasil y sobre el mismo nos habla el señor José Carlos Di Salvo. Presten atención. Es muy interesante porque es algo que puede ayudar a aquellos que se dedican a la horticultura. Bom, nós estamos aqui na AgriShow em 2015, que é uma das maiores e melhores feiras agropecuárias do Brasil, uma feira internacional. E esse é o stand da nossa empresa de invernadeiros e produz, fabrica e monta invernadeiros em todo o Brasil. É estrutura em acero galvanizado e aqui podemos mostrar a estufa, né? É um invernadeiro todo em acero galvanizado. São as malhas aluminizadas para refletir o calor, né? E com filme, o plástico em cima, e são os difusores de luz, tipos de plástico para cobertura. Depende muito a finalidade para onde vai ser usado o invernadeiro. ¿Qué de especial tiene este invernadero con relación a otros? Esse filme aqui, especial dele, ele é um termodifusor. É um plástico israelense blue, azul. Ele tem uma propriedade de termodifusor. Ele diminui a temperatura dentro do invernadeiro em torno de 3 a 4 graus. Isso é muito importante para os produtores. Esses 3 graus que diminui faz a diferença dentro da estrutura. É um plástico termodifusor, ele é antivírus, ele é difusor de luz, enfim, é um plástico excelente para a produção de hortaliças. El señor Di Salvo nos comentó que los invernaderos no solo pueden ser utilizados para horticultura, sino también para piscicultura. A estufa, o invernadeiro para piscicultura, está sendo amplamente fabricado no Brasil. Para quê? Nesse caso, que é um sistema de peixes e horticultura, nós precisamos a cobertura para dar proteção na planta, tá? De chuvas, excesso de chuvas, no frio, se for uma região fria, geadas, granizo. Então ela protege toda a planta como se fosse uma planta protegida em invernadeiro. E essas coberturas também estão sendo usadas em grande quantidade em peixes, em tanques. São produzidos em tanques de peixe, a gente cobre os reservatórios, os tanques onde são criados os peixes. E esses peixes, então, conseguem manter a temperatura da água aquecida durante o ano todo. No inverno, essa água mantém uma temperatura elevada e o peixe não para de produzir, ele se alimenta mais, ele engorda. Então você tem uma rentabilidade maior da sua piscicultura com os invernadeiros. ¿Qué finalidad tiene dentro del invernadero el uso de la malla de aluminio debajo del techo con plástico azul? Essa malha de alumínio ela tem a finalidade de abaixar a temperatura dentro do invernadeiro, em torno de 20%. Pero essas malhas, quando usadas em horticultura, produções de tomate ou qualquer tipo de horticultura, essas telas têm que ser móvel. Ela não pode ficar fixa, porque nós vamos deixar ela somente na hora mais quente do dia. A hora que não está tão quente, nós recolhemos ela para passar a luz, que é muito importante a intensidade de luz que entra na estufa, para evitar estiolamento das plantas. Se não tem luz, ela não vai produzir bem. A finalidade dela é baixar a temperatura, porém não pode ficar toda hora fixa, ela tem que ser móvel. En lo referente a la estructura de aluminio del cual está construido el invernadero, ¿sería más económico que una estructura de madera? Não, pelo contrário. O acero galvanizado, ele é mais caro que a madeira, mas a durabilidade é muito mais, muito. Estruturas em madeira, quando a gente fala madeira, os postes, né, da estrutura, não a parte aérea é sempre em acero galvanizado. Quando as colunas da estufa for madeira, a vida útil é 10 anos, 12 anos. E invernadeiro em acero galvanizado é 30, 40, 50 anos. O custo não é tão grande. A diferença no nosso projeto, que nós temos estufas fabricadas com morões de madeira, mas a diferença de valor é pequena, 15 a 20% só mais barato, menor, mas não compensa. É um protótipo, são escalas menores, né, da estrutura, para mostrar o modelo da estufa, os encaixes, os tipos de estrutura que a gente usa, as calhas,
as coletoras de água em alumínio, esse modelo de calha que a gente usa para coletar água de chuva, né? E a parte da estrutura metálica em acero galvanizado. Esse aqui é para fazer a saída de ar quente, a estrutura quando o ar quente ele sai por esse aqui. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, el uso de los invernaderos está creciendo en el Brasil, principalmente entre los medianos y grandes productores. Él mismo destacó que un detalle a tener en cuenta a la hora de comparar un invernadero hecho de madera con uno de metal es que el de madera necesitará mantenimiento constante, lo que representa un gasto, y además su vida útil es menor, mientras que los de metal duran más y no necesitan de tanto mantenimiento, por lo que si bien el costo inicial para la instalación es alto, con el tiempo se verá compensada la inversión. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.